bom? Região importante pra gente. Importante porque é uma região aqui que vai proteger órgãos vitais importantes, tá? Eu tenho aqui todo um arcabouço ósseo que a gente vai chamar de caixa torácica. Bom, essa caixa é formada pela região do osso externo. Vocês não vão embora não, né? Ó, estudar um pouquinho. Osso externo, cartilagens costais, essas cartilagens aqui, costelas, tá bom? Em relação às cartilagens, a gente encontra 7 cartilagens costais. Em relação a costelas, 12 pares. 7 pares de cartilagens costais, 12 pares de costelas, tá bom? O outro grupo, acho que eu esqueci de explicar uma coisa para ele. Depois eu falo individualmente. Na vista posterior, nós vamos perceber que todas as 12 costelas, de um lado e do outro, se articulam com as 12 vértebras torácicas. Tudo bem? Deixa eu falar logo antes que eu pule e esqueça. Em relação a costelas, foi o que eu esqueci de explicar para a galera lá, os vídeos vocês compartilham, porque é bom que eles vão ver. Nós temos a divisão entre costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Costelas verdadeiras vão ser costela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Então, de novo, ó, costela 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? São consideradas costelas verdadeiras. Por quê? Cada uma delas tem a própria cartilagem costal. Costelas 8, 9, 10 são falsas. Por quê? Se usam da costela alheia. Eles são classificadas como falsas, né? Tem o termo falciane por aí. Então, assim, elas são falsas por quê? Porque elas se usam da cartilagem da 7ª costela. São ditas como falsas. Posteriormente, a gente observa melhor, costela 11, costela 12. Não tem cartilagem costal. Por isso, são costelas flutuantes. Tudo bem? Em relação à vista posterior, algumas pessoas retiram costela 11 e 12 para ficar com a cintura mais fina. Não, é o ideal porque os tecidos que ficam aqui podem estar desprotegidos em caso de pancada. Então, aqui seriam os rins, na verdade. E aí uma pancada aqui poderia levar a uma lesão em rins com uma maior facilidade. Então, as pessoas têm que ter todo um cuidado. Bom? Em relação à caixa torácica, eu tenho aqui pulmões, coração, parte do fígado, parte de estômago, pâncreas, baço, tudo protegido, né, por essa região. Então, região muito importante no nosso estudo. Osso externo, vou falar um pouquinho sobre ele. Dessa forma, localizado no tórax. Tá bom? O osso externo é discriminado como um osso laminar, parece uma lâmina, né, achatada, uma placa, né? Tem a face anterior e a face posterior. Normalmente a face anterior ela vai ser côncava, então na vista lateral, ó, ela vai ser curva em relação à parte anterior. Vista posterior vai ser convexa. O osso, né, vai ser convexo. Em relação às partes de um osso externo, eu tenho ele com formato de espada, tá bom? Onde esse aqui seria o local da empunhadura da espada, então por isso chamado de manúbrio do externo, essa área que eu pintei de rosa. Manúbrio vem de quê? De manúbrio, de espada, né? Você pega ali naquela região, a pega da espada se chama manúbrio da espada, por isso manúbrio do externo. Tudo bem? Ó, seria esse local aqui pintado de rosa. Tá certo?
Aí no manúbrio, nós temos algumas incisuras. São áreas onde passa alguma coisa ou se encaixa alguma coisa. Primeira incisura, que é a incisura que está aqui superiormente, incisura jugular. Tá bom? Incisura jugular seria onde? Onde passa a veia jugular, que é essa região aqui, a central. Tá certo? Incisura jugular. Lateralmente, a incisura jugular... Azul, não é? Azul, ó, pintado de azul. Ó, tem que olhar por cima, né, para poder ver. Incisura jugular. Superior e laterais, nós vamos encontrar duas incisuras claviculares. Tá? Cisura clavicular serve para quê? Para o encaixe da clavícula, esse osso aqui. Tá bom? Fica mais ou menos assim, né? Clavícula. A clavícula a gente vai falar mais sobre ela na aula de membro superior. Ela não entra como um osso do tórax, não? Não. Ela é um osso do membro superior, envolvido com a região de cintura escapular. Esse é assunto de AV2. Bom? Clavícula entraria aqui. Incisura clavicular amarelo. Oi? Entraria aqui. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco como é que ela fica. Tá? Incisura clavicular serve para encaixe das clavículas. Tudo bem? Lateralmente, ó. Incisura que vem a seguir é a primeira incisura costal ou incisura da primeira costela. Perdão, primeira costela não, da primeira cartilagem costal. Inclusive aqui a gente consegue até ver pedaço da cartilagem costal. Ó. Pintei aqui de verde. Tá? Primeira incisura costal. Ou incisura da primeira cartilagem costal. Certo? Tudo bem, pessoal? Aí, olha só. Vamos encontrar uma área que eu pintei de azul aqui, ó. Se chama ângulo do externo. O ângulo é como se fosse uma articulação. Como se fosse, não, é uma articulação entre a região do manúbrio e a região do corpo, que fica abaixo. Bom? Ângulo do externo. Tudo bem? Abaixo do ângulo, a região do corpo. Corpo pintado de amarelo. Corpo do externo. Abaixo do corpo, pintado de verde, processo xifoide. Aqui, ó. Processo xifoide. Tudo bem? Ao longo da região do corpo aqui, no processo xifoide, a gente encontra as outras incisuras costais. Segunda incisura costal, terceira, até a sétima incisura costal, que permite a articulação dessas cartilagens aqui. Mas não existe risco de eu cobrar as outras. Se eu cobrar em prova, só a primeira mesmo, incisura costal, que é mais fácil de identificar. Esse ângulo, ele é solto praticamente, professor? Não, na verdade existe uma cartilagem que permite o crescimento ósseo. No caso, ele é Desenvolvimento preso ósseo. por uma A tendência cartilagem. de uma pessoa, quando chega à maturidade do crescimento ósseo, isso aí se consolide. Só que não é considerado uma sutura. Na verdade, em relação a tipos de articulação, é uma articulação do tipo cicondrose, que é a cartilagem hialina. Cartilagem branquinha que se transforma em osso. Tá bom? Então, assim, a pessoa mais velha tende a isso aqui ser mais fixo, mais rígido. Quase não ter movimento nenhum. Diferente de uma criança, né? Que isso aí vai estar mais maleável, vai permitir, tá bom? Crescimento ósseo. Tudo bem? Isso vai acontecer aqui embaixo também no processo xifoide. Se você olha o osso de verdade, você vê que como se tivesse uma marca de osso fundido. Mas não existe um nome específico aqui para essa articulação. Também, tá? Só a título de curiosidade, se alguém ficar em dúvida do que seria isso aqui, seria equivalente a essa região aqui, ó. Pedaço aqui da sétima cartilagem costal. Só dizem que isso aí tem movimento, isso aí realmente tem movimento. Como assim? A cartilagem costal, ela tem movimento. Sim, um pouquinho de movimento sim, mas não é muito não. Porque na verdade o que se movimenta mais são as costelas, né? Existem músculos aqui,
são chamados de músculos intercostais, que durante a inspiração e a expiração atuam dependendo do formato dele. Alguns atuam na ins, alguns atuam na ex, tá bom? Junto, claro, com o diafragma, que está aqui embaixo, que é o principal, né? Na aula que vem eu mostro aí para vocês, tá bom? Perguntas, dúvidas? Mas quando é feito a massagem cardíaca, é feita em cima do processo tifoide? Isso, porque o coração está logo aqui, né? Porque geralmente a gente não chama, porque eu não sabia, né? Eu pensava que essa parte aqui era o externo, né? Só que no caso... Faz parte do externo, só que é a porção final dele. A massagem cardíaca geralmente pega aqui, ó, nessa área aqui, né? Pode quebrar ele. Tem risco de quebrar. Se a pessoa que estiver fazendo a massagem cardíaca não souber fazer, pode quebrar ele, pode quebrar a costela, pode quebrar a externa, e vai terminar de matar a pessoa, né? Quebra a costela perfura o coração, o pulmão, faz a hemorragia. O CREF tá passando alguns cursos de primeiro socorro. Obrigatório, né? Tem uns amigos que fizeram, e tu vê os amigos fazendo, eu falo assim, irmão, tu vai juntar a costela do cara. Tem que ser cuidadoso, isso que é legal. Se eu não me engano, tem uma matéria que se chama, que é relativa a isso, não sei se tem na grade de vocês também. Nós temos uma matéria online que fala sobre isso aí, essa parte, socorros. Mas é importante para vocês, né? Tá lá na academia, uma pessoa passa mal, a responsabilidade é do dono da academia, tem que ter lá, então, primeiros socorros, tá bom? Seguiu, então vamos lá. Costelas agora. Primeira costela, galera, essa aqui, tá bom? Ela vai ter características especiais. É uma área nobre pra gente. Por que vai ser uma área nobre? Porque eu tenho aqui, ó, a clavícula se articulando com ela. Fica melhor assim ou aqui meio? Vou filmar, tanto faz. Tá aqui, tá? Nessa região aqui, em pé não vai dar pra eu explicar direito, vai ficar muito alto. Deixa eu ficar em pé. Cadê o explicação? Em pé. Ó. Tudo bem? Essa área aqui, entre a clavícula e a primeira costela, vai ser uma área nobre pra gente. Por quê? Nesse espaço aqui, ó, entre a clavícula e a primeira costela, passam artérias e veias subclávias, passa o plexo braquial que está indo para o membro superior, que é a rede nervosa, rede de nervos que vai para o membro superior. E aí, galera, é muito comum encontrar pacientes com síndromes dolorosas por conta de uma primeira costela elevada. Essa costela elevada pode subir por quê? Por que ela se eleva? Um encurtamento grande em musculatura anterior de pescoço, que seria a musculatura de escalenos. Então, assim, a pessoa pode dar um mau jeito, ter a famosa torcicolo, ter feito alguma atividade física muito intensa. E aí, como é que você reconheceria um sinal desse? E vamos dizer assim, encaminharia isso aí ao médico, ao fisioterapeuta. O paciente chegou com uma dor no pescoço, uma dor cervical, tudo bem? Reclamando de dormência, um lado ou outro, membro superior. Dormência a gente vai chamar de parestesia, ou formigamento, né? Associada a uma má perfusão sanguínea, o que seria uma má perfusão? Quando eu comprimo meus dedos aqui, o que acontece? Ó, o dedo fica branquinho, em seguida volta a ficar vermelho. Uma má perfusão seria o seguinte: o dedo está completamente pálido, branco, tá bom? Ou roxeado, que seria cianótico. Isso demonstra o quê? Uma má circulação no membro superior. Pode acontecer uma má circulação no membro superior por conta de uma compressão do vaso sanguíneo aqui? Sim. Dependendo do quanto a primeira costela está alta e o vaso sanguíneo está esgarçado aqui, sim. Tudo bem? Claro, né? Vocês não vão ter conhecimento aplicado para tratar isso. Então, encaminha o paciente para o médico, fisioterapeuta. O médico geralmente vai passar um remédio. É um remédio para relaxar a musculatura do paciente, provavelmente. E o fisioterapeuta tem técnicas específicas para regularizar essa primeira costela aí. Seja uma mobilização passiva, seja uma manobra daquela que realmente faz um estalido, que a gente chama de thrust, tá bom?
que não pode fazer, você não sabe o que está acontecendo, ir lá e torcer o pescoço da pessoa, sem saber o que está acontecendo ali. Mas esse tipo de situação, você está querendo dizer essa elevação da costela, porque por ser uma individualidade biológica ou porque por causa de alguma atividade, por causa de alguma... Não, eu tô falando pra vocês porque pode acontecer de vocês se depararem com isso aí na academia. E assim, e ficar sem saber, o que tá acontecendo com a pessoa, com o paciente? Será que tá tendo um AVC? Será que tá com algum problema? E não é uma coisa tão preocupante, pode ser um problema ortopédico simplesmente. A pessoa pode, vamos supor que é o lado esquerdo, a pessoa pode estar infartando, mas não tem, se ela não tem dor no peito associada, como é que você vai saber se é um infarto ou não é? É apenas um diagnóstico diferencial para você lá na hora da emergência. Assim, ele pode adquirir isso ou ele já tem isso? Não, isso aí pode ser ocasionado por um trauma. Então, um atleta, por exemplo, né? Um tenista, vamos botar um tenista, ou seja, que movimenta muito o membro superior. Tá lá jogando tênis, um atleta, e de repente ele faz um movimento errado, que associa ali uma elevação da costela e a costela fica travada ali. Teria que fazer um acerto. Assim como pode acontecer com a pessoa, dormir com um travesseiro muito alto, trocar o colchão e no dia seguinte tá travada aqui da cervical e com esses sintomas no braço. Aquela dormência que dá na gente muitas vezes quando é do lado só é relacionada a isso? Sim, a posição que você dorme. Você colocou um exemplo legal, então. Quando você dorme, foi um bom exemplo isso aí, eu vou até passar a usar ele. Quando você dorme, dependendo de barriga para baixo, com o braço assim, né? Ou em cima, todo torto, você pode acordar e você sentir o seu braço como se ele não tivesse ali, né? Dormente, aí tu bate, sacode, fica desesperado e depois de um tempo isso aí volta a funcionar. Isso acontece normalmente por conta de um esgarçamento na região do plexo braquial. Caso quando a gente deitou, a gente jogou o peso praticamente naquela região. E dependendo da forma que você coloca o braço ali, realmente faz aqui como se fosse a costela, né? Ela tá ligada com o membro superior, ela aperta aqui. Pode gerar um prejuízo tanto sanguíneo, né? Claro, você não vai perder o braço por causa disso. Porque por mais que esteja fechado ali, passa um pouquinho de sangue, né? Mas você vai estar com um sintoma ali de mais ou menos 30 segundos a 1 minuto, até o sangue voltar a perfundir o local. Normalmente quando você acorda com o braço bobo desse jeito, geralmente ele está frio também, né? Não sei se vocês já notaram isso. Você bota a mão e está gelado, porque é falta de sangue. Então, seria mais um exemplo do que acontece, tá bom? E por que isso acontece? Porque os músculos escalenos se fixam aqui. E aí, dependendo da posição, o escaleno pode subir a primeira costela e o paciente tem essa síndrome dolorosa. Eu pego direto, paciente com problema em membro superior ou cervical e não sabe que tem problema na costela também. A costela está alta, eu vou lá e abaixo a costela. Aí ameniza o sintoma do membro superior. Então, você vai responder isso tudo. Mas, então, a elevação da primeira costela, uma pessoa tem torcicolo, ela teve essa elevação da costela? Não necessariamente, pode acontecer ou não. Tem que avaliar para ver se ela subiu ou não. Por exemplo, eu como fisioterapeuta, tenho uma técnica manual que eu vou lá e sinto se ela está elevada ou não. Se eu achar que ela está elevada, eu abaixo ela. Aí tem uma técnica de tratamento para abaixar a costela que está alterada, está alta. Então, pra você não ficar curioso, como é que eu faço? Paciente deitado. Não ensina não, professor. Não, mas não vai saber fazer não. É uma palpação profunda. Não adianta tentar que você não vai conseguir fazer. Teria que ter outras explicações. Mas eu posiciono os dedos de forma que eu pego a primeira costela e sinto ela. Primeiro, eu não sinto uma ponta óssea, eu sinto um tecido. Coloco a mão lá, peço respiração do paciente. Ele inspira e expira. E aí é muito sutil, você precisa ter tato para sentir isso aí. Não adianta você querer botar a mão e tentar, você não vai conseguir. Eu sinto se uma está mais elevada que a outra, se durante a respiração ela se movimenta bem ou não. E aí depois eu vou lá e corrijo, entendeu? Mas... É doloroso isso? Oi? É doloroso? É doloroso, é doloroso. Para arrumar ela passivamente é doloroso. Aí tem duas formas de arrumar. Tem uma forma que é lenta e dolorosa.
tem uma forma que é mais rápida, que eu vou lá e faço um trans. Não, geralmente essa não dói tanto não, é mais rápido. Mas a pessoa precisa estar relaxada. Todo mundo fazendo teste em casa, quando alguém deitar. Aí vamos lá. É liberação muscular. Não, a vez que você... Não, teria que fazer também, mas é a liberação do músculo. Tá? Aí vamos falar do que interessa aqui, que é importante pra gente. Costela. Da costela 2 em diante, elas vão ter características bem específicas, tá bom? Primeira coisa, reconhecer a posição anatômica de uma costela. Então, as costelas vão ter a seguinte característica. Normalmente, nós vamos encontrar a região da cabeça da costela, que é essa região aqui mais arredondada, que eu pintei de azul, superior na posição anatômica em relação à região do corpo, que está vindo para cá, ó, se encontrar com a cartilagem costal. Então a posição anatômica da costela é essa. Por isso eu sei que essa costela é do lado direito e não do lado esquerdo. Se eu tentasse botar ela do lado esquerdo, olha o que aconteceria. A cabeça da costela estaria mais baixa em relação à região do corpo. Está indo em direção à cartilagem costal. Então você consegue identificar o lado assim. A cabeça da costela sempre vai estar mais alta. Tá bom? Cabeça da costela pintada de azul. Em seguida, a cabeça da costela, eu tenho o colo da costela. Ó, destacado com giz amarelo. Bom. Lateral ao colo. Lateral porque, ó, linha mediana, lateral. Tubérculo costal ou tubérculo da costela. Pintado de rosa, essa proeminência aqui, ó. Tudo bem? Lateral, essa região, deixa eu destacar aqui com giz azul. Já apagou, eu tô mexendo. A região do ângulo. Ângulo é o que? É esse ponto de curva, onde a costela se inclina. Então tem a região próxima à cabeça e a região que vai para o corpo. O ponto de inclinação é o ângulo. Ó. Bom, pintado de azul. Bem parecido com o maxila, né? Sim, então. Os ângulos pra gente nos ossos vão ser isso. É igual quando a gente for ver escápula. A escápula tem ângulo também. Então o ângulo é o quê? Um ponto ali onde tem uma quina, uma curva. Tá bom? Sempre nos ossos, isso aí vai se representar um ângulo pra gente. Depende do osso. Tá bom? Após o ângulo, a região do corpo, que segue até lá na frente do tórax para se encaixar com a região da cartilagem costal. Faltou só uma marca que a gente vai ver na vista inferior. Ó, vista superior, vista inferior. É necessário colocar o lado na prova? Não. Só falar o que é. Só falar o que é. Ou destacar aqui, falar o que é e o nome do osso, né? Aqui, sulco costal ou sulco da costela. O sulco é visto na vista inferior. Pessoal, tu passou o dedo no osso, simplesmente, aqui não é só o osso, aqui tem como se fosse um resvalo no osso. Isso é um sulco pra gente. Você passando o dedo aqui, você vai sentir o sulco, tá bom? Sulco aqui vai ser local para passagem de artérias, veias, nervos, tá bom? Passa aí por cima dele? Na verdade, passam aqui nessa superfície. Só que é inferior, né? Por baixo. Passa o dedo aqui pra você sentir. Viu? Tem um resvalo na superfície óssea. Vamos repetir as marcas anatômicas? Vocês agora. Cabeça da costela. Cabeça Da costela. aqui. Colo da costela. Colo da costela aqui. Tubérculo da costela. Beleza? Aqui. Ângulo da costela. Aqui. Corpo da costela. E aí na vista inferior, Suco da costela. sulco da costela ou sulco costal. Dúvidas? Não? Beleza. Vou deixar aqui para vocês poderem tirar foto.